Talvez eu falo muito alto, né? Bom, irmãos, sem mais delongas, abre lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu digo que Filipenses está lá nos Enses, né? Filipenses, Tessalonicenses, está perto aí dessas cartas que tem talvez mesma terminologia final, né? Filipenses capítulo 4, vamos ler apenas o verso 10 e 11, bem simples mesmo, só 2 versículos. Filipenses capítulo 4, versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, nós te pedimos, fala conosco essa noite. Deus, nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, através de louvores, através da oração, e que possamos te adorar agora, Deus, na tua palavra. Fala, Deus, imensamente ao nosso coração. Deus, que o Senhor reservou para nós uma porção da tua palavra, que eu seja apenas um canal dela, Deus, um canal, Deus, de explicação, um canal de exposição, um canal, Senhor, o qual, Deus, os meus irmãos e eu possamos compreender melhor e expandir a nossa mente em relação àquilo que o Senhor já revelou. Que nós não falamos nada, Deus, que nós não falemos nada além daquilo que convém, que não falemos nada, Deus, aquilo que o Senhor não revelou na Tua Palavra, que nós possamos trazer aqui única e exclusivamente aquilo que o Senhor já nos trouxe. Apenas queremos compreender mais e melhor, com profundidade. E sairmos daqui, Deus, aplicando essa palavra, sair daqui vivendo ela, porque nós sabemos, Deus, que é dela que depende as nossas vidas, porque a Tua Palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede do Senhor. E essa palavra, Deus, é do Senhor, e que possamos sair daqui nutridos, alimentados por ela. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Edil, só uma pergunta, essa água aqui é de agora? Obrigado, meu irmão. Só para eu saber. Eu não tenho o costume de ficar bebendo água durante a mensagem, sabe por quê? Parece que atrapalha meu raciocínio. Mas eu aprendi uma coisa, que se eu parar um pouquinho, às vezes, para falar, pode ser que dê tempo da gente raciocinar aquilo que foi dito, né? Eu sou aquele cara que vai disparando uma metralhadora assim, vai falando, e talvez nem dá tempo para os irmãos pensar. Mas talvez hoje vai ser uma forma diferente de eu pregar. Eu vou falar um pouco mais manso e um pouco mais pausado. E eu quero começar falando para os irmãos esse texto, fazendo uma pergunta: você é verdadeiramente uma pessoa contente? Ou será que você não é? E eu não quero trazer hoje uma mensagem só do tipo exortativa. Talvez eu tenha essa tendência. Às vezes eu sou duro demais com os irmãos. E eu não quero que os irmãos pensem assim de mim. Porque nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. E sabe o que é pregar todo o desígnio de Deus? É pregar tudo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não apenas nos exorta. A palavra de Deus não apenas assim do tipo, vou colocar bem entre aspas, tá? Bate, vamos assim dizer, né? Se é que eu posso usar esse termo. Ela não simplesmente assim, como é que eu falo? Te exorta no sentido de você agir, mas ela também nos conforta, ela nos consola, ela nos alegra, ela nos vivifica. E eu quero te fazer essa pergunta, se você verdadeiramente é uma pessoa contente, no sentido de você refletir. Eu quero de fato que você saia essa noite se perguntando se você é feliz, se você é contente em Deus ou se você talvez apenas maqueia a sua alegria. Será que você talvez não está maquiando a sua felicidade? Onde você diz que é feliz, mas lá no fundo você não é. E a busca por uma vida contente e feliz é o que impulsiona a humanidade. Isso aí está aflorado nas pessoas. E para conseguir essa paz de espírito, essa alegria, essa felicidade que impulsiona as pessoas, elas consomem quilos e quilos de tranquilizantes, medicamentos, comprimidos.
E tudo aquilo que é voltado também para a autoestima delas. Então elas compram livros em relação a esse tema, elas querem ouvir uma pregação motivacional, elas querem ouvir alguém que vai falar alguma coisa que vai alegrar ela, que vai deixar a segunda-feira dela melhor, que vai fazer com que ela esteja mais motivada, né? Vamos assim dizer. Então, elas acabam produzindo uma lavagem cerebral em si mesmas. Então, elas produzem frases do tipo assim: os meus filhos são lindos, o meu esposo é excepcional, o meu patrão é maravilhoso. Mas a realidade, na verdade, não condiz às vezes com isso. Então, elas ficam tentando pacificar a sua mente, elas ficam tentando se alegrar, produzindo em si mesmo, mas infelizmente isso pode trazer talvez até um mais mal do que bem. Por que pode trazer um mais mal do que bem? Primeiro, porque pela suavização da mente, ela não condiz com a realidade que ela está vivendo. Então ela tenta pacificar a mente dela, mas a realidade dela é uma outra coisa. Uma outra coisa também, por mais que você tente gerar pensamentos positivos na sua mente, se a gente pode dizer, ele nunca é capaz de remover a culpa do pecado, que só Deus pode trazer. Só Deus pode remover a culpa do seu pecado. Nenhum pensamento positivo, nem por mais que você diga isso, vai trazer isso para você. E eu não sei se os irmãos já ouviram falar da tal da síndrome de Poliana, né? Gerou novelas aí pelo SBT, tem aquele livro, né? Esse livro foi escrito em 1913 pelo ator Eleanor Porter. E ele dizia o seguinte, que é a tendência das pessoas sempre se lembrarem de coisas agradáveis e esquecer aquilo que é desagradável. É aquele que eles chamam de jogo da felicidade, ou jogo do contente, como era dito na novela, procurando sempre encontrar alguma coisa para se alegrar em toda e qualquer situação. Bom, isso pode até parecer saudável em certa medida, porque a palavra de Deus nos fala para alegrar sempre no Senhor, a palavra de Deus nos exorta a viver uma vida de alegria no Senhor, mas esse no Senhor é que faz toda a diferença. Quando a gente fala assim, alegrai-vos no Senhor, não é alegrai-vos na situação que você está vivendo. Não é alegrai-vos, olha, na sua circunstância que você está passando. A alegria sua tem uma fonte. E ela é o Senhor. E às vezes a gente, nessa síndrome de Poliana, tenta alegrar na situação que a gente está vendo. Na situação que a gente está vivendo, né? Mas nem sempre, gente, a gente vai conseguir se alegrar na situação que a gente está vendo. A nossa alegria é no Senhor. Nele sim nós podemos alegrar, mas nem sempre nas circunstâncias. Até mesmo porque Paulo soube viver contente em toda e qualquer circunstância. E nós vamos ver por quê. Por que então Paulo consegue viver contente em toda e qualquer situação? Será que ele era tão diferente assim de nós que nós não conseguimos viver contente em toda e qualquer situação? O que Paulo tinha? E é o que a gente vai ver hoje. Então, baseado nessa síndrome, tem um historiador que ele observou que a sociedade não quer viver nem um único milímetro descontente. Ela não quer viver nem um único milímetro descontente. E aí, a busca então para aquilo que a gente sempre quer ser feliz, sempre quer ser contente, como se a gente nunca tivesse alcançado isso. Sabe aquela coisa do tipo assim, você nunca alcançou? Você tem isso, mas você ainda não é feliz, porque lhe falta tal coisa. Olha, você ainda não alcançou a felicidade, porque você só vai alcançar a felicidade e ser contente quando você tiver tal coisa. Irmão, eu vivi isso constantemente. Eu estou falando isso para os irmãos, mas essa pregação veio como raio no meu coração. Eu não estou dizendo que eu sou especial, não estou dizendo assim, irmãos, eu não vivo dessa forma e vocês aí que se virem. Não, pelo contrário, eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou falando para os irmãos aqui, mas Deus está falando comigo. E aí, de fato, é como se aquela música, né? De um cantor famoso, acho que os irmãos conhecem, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Acho que os irmãos já ouviram essa música. Não, o melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus já veio na pessoa do Senhor Jesus. E talvez a gente se esquece disso, achando que o melhor de Deus sempre ainda vai vir. Sempre é uma coisa do tipo assim, não, ainda vou alcançar esse melhor. Então a sociedade fez um padrão. Sabe qual que é o padrão? Descontentamento. Você sempre está infeliz, você sempre está insatisfeito. E os irmãos acham que eu não me sinto assim? Eu digo isso porque, por exemplo, eu quero que essa igreja seja mais avivada. Você acha que eu não quero? Quando eu vou lá na internet, eu estava olhando esses dias, maquetes de templos que um dia eu pretendo, se Deus permitir, a gente fazer um templo, e tal. E eu fico olhando templos tão bonitos, falei, gente, como é que os irmãos tiveram a capacidade de pensar um templo tão bonito assim, né?
E aí você acha que eu não oro por isso? Eu falo assim, nossa Deus, né? Um dia eu quero ainda ser usado para construir uma obra assim. Ou então eu falo assim, nossa, esse louvor, quero tanto que irmãos estejam aqui ajudando a gente no louvor, né, da igreja. Quero tantos irmãos aqui que estejam fazendo isso. Em cada área da igreja eu penso, quero uma igreja avivada, quero uma igreja numerosa. Você acha que eu não penso nessas coisas? É claro. Nós como ministros, às vezes temos outras crises diferentes das dos irmãos que pensam em ter outras coisas. Mas lá no fundo, isso às vezes pode ser pura vaidade, sabia? Vaidade de ter um templo talvez diferente, vaidade talvez de ter todos os componentes de um louvor, vaidade talvez de outras coisas, vaidade de ter muitos inscritos no canal do YouTube, vaidade de ter muita gente visualizando a nossa pregação. Isso tudo é uma certa forma de vaidade. E aí talvez o pregador está descontente com a igreja, talvez o pastor está descontente com a igreja, mas não porque a igreja é ruim, é porque o pastor está colocando expectativas erradas. Está colocando expectativas em coisas que ele visualiza, que ele vê, e que Deus, na verdade, não necessariamente vai nos dar. Então, meus irmãos, para quem já é salvo, o melhor de Deus já veio na pessoa do Senhor Jesus. E Paulo, é interessante, nessa epístola aqui, está contando para nós que ele estava preso. Se os irmãos verem o contexto toda a carta de Filipenses, Paulo estava preso. A gente não sabe aonde ao certo ele estava preso. Provavelmente, talvez era em Roma. E a data aqui que ele está escrevendo isso é o ano de 28 após a ressurreição de Cristo. Então passou-se 28 anos, mais ou menos, essas datas são um pouco imprecisas. Então 28 anos depois que Jesus morreu, Paulo está escrevendo esse texto. Lá na igreja de Filipos, para a igreja de Filipos, mas provavelmente em Roma. E aqui ele é chamada, por muitos teólogos, da Epístola da Alegria. Por que é chamada da Epístola da Alegria? Ele escreve essa carta para expressar uma alegria e um zelo pelos filipenses, apesar dele estava preso. Gente, Paulo está preso e ele está escrevendo a carta da alegria. Pelo menos 16 vezes nós vemos esses termos de alegria, de alegrai-vos, em Filipenses. E esse é o tom importante, mas apesar desse tom predominante em Filipenses, ele também fala de um tom de seriedade dentro da carta. Ele fala de perseguição no capítulo 1, ele fala de pressão de falsos ensinos no capítulo 3, e ele fala de conflitos dentro da igreja também no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas o contexto imediato dessa passagem, Paulo fala da feliz generosidade dos filipenses, como que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, e isso é libertador. Você já parou para pensar, você viver contente em toda e qualquer situação? Isso não te liberta? Isso não parece assim ser tão distante de nós? Será que eu consigo viver contente? Então ele mostra gratidão e generosidade para com os filipenses. E aí, meus irmãos, eu quero perguntar para vocês novamente, será que a gente está vivendo uma capa de felicidade? Será que lá no fundo nós estamos insatisfeitos e frustrados com a vida que a gente está vivendo? Será que a gente não está conseguindo ser feliz e a gente tem buscado em tantas outras coisas uma mina de felicidade? Como se fosse assim, uma fonte que jorrasse alegria o tempo inteiro e assim eu vou viver? Mas o que é contentamento? O que é contentamento? O John Stott escreveu que contentamento é o segredo de uma paz interior. Não trouxemos nada neste mundo e não vamos levar nada dele. Nós estamos aqui com uma vida de peregrinação, por um momento. É como ele diz, um momento de nudez para o outro. Você veio nu e vai voltar nu. Então, nós devemos viajar e viver de forma simples. O nosso inimigo não são as posses em si mesmo, mas são os excessos. Não é interessante? Olha, o nosso inimigo não é as posses, como diz os comunistas, os socialistas, mas o nosso inimigo é o excesso, que é o capitalismo. Interessante isso, né? Nós não somos nem comunistas e nem capitalistas, nós somos bíblicos. Por que nós somos bíblicos? Porque nós não pregamos que os nossos inimigos é ter posse. Ele não é o nosso inimigo, mas o nosso inimigo é o excesso, coisa que o capitalismo sempre quer gerar em nós. E o nosso grito de guerra é então do tipo assim, não é nada, não quero nada, não. O nosso grito de guerra é chega, porque nós já temos o suficiente. Cristo é suficiente para nós. E ao lermos o verso 10 e 11, nós ficamos imaginando como que Paulo pôde fazer essa declaração tão ousada. Os irmãos perceberam, olha, no final ele fala, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que Paulo pode dizer isso? Como é que ele podia dizer isso diante do que ele estava passando? Paulo sabia viver o que é uma vida contente. Mas sabe de uma coisa?
Ele era contente, sabe no quê? Na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E é isso que a gente se perdeu. Talvez a gente se converteu, já tem alguns anos, eu conheço talvez um pouquinho da história de cada um de vocês, pelo menos da maioria de vocês, e a gente talvez perdeu aquilo que Davi ora no Salmo, perdeu a alegria da salvação. E aí, no verso 13, nós vemos essa declaração, e que Ele pode todas as coisas. Você já viu? Olha o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo é muito conhecido. Esse tudo posso naquele que me fortalece, que é o verso 13, a gente esquece do que Paulo está falando anteriormente. Por que ele diz que tudo pode? Porque ele pode em Cristo, em Deus, por causa de tudo aquilo que ele está passando. Quando eu entro num relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, gente, eu tenho que entender quem que eu sou e o que eu tenho. Você sabe por que a gente não está vivendo uma vida contente? Porque nós perdemos a nossa identidade. Quem que eu sou? E nós perdemos também a nossa identidade daquilo que eu tenho, que é a riqueza maior na pessoa de Deus. Eu perdi a minha identidade porque parece que eu já não sou mais cristão, eu não consigo mais me ver como um crente em Cristo. E essa perda da identidade faz eu perder a minha felicidade, porque eu não me encontro. Lembra do que eu falei para vocês aqui, como se a gente tivesse perdido a memória? Eu não sei onde eu estou, para onde eu vou. Quando você perde a sua identidade, você perde essa alegria, você perde uma referência. Então o contentamento, meus irmãos, ou a falta, na verdade, do contentamento, faz com que eu olhe horizontalmente para as outras pessoas. E esquece de eu olhar verticalmente para Deus, e aí gera uma insatisfação permanente. Eu nunca estou satisfeito. Então, o contentamento vai me voltar e me convida a olhar de volta para Deus. Quando eu olho para a direção para Deus, independente das posses que eu tenho, ou independente do status que eu estou vivendo, eu sei que Ele é suficiente para a minha vida. Se eu volto os meus olhos para Deus, eu vejo a suficiência nele. Então, para o cristão, o contentamento é saber que eu tenho Jesus e que Ele é suficiente, isso basta. Gente, olha só isso aqui, essa frase, grave em seu coração, vai estar no YouTube, você pode ver ela de novo, mas veja só, se Cristo não for o seu contentamento maior, então você está vivendo nas garras do descontentamento. Se Cristo não for o seu contentamento maior, você está vivendo nas garras do descontentamento. E aí eu falo o seguinte, quando o seu parâmetro é o outro e não a palavra de Deus, só duas possibilidades podem acontecer com você. Quando o seu parâmetro é outra pessoa, é a circunstância que está ao seu redor, só duas coisas podem acontecer, ou soberba ou inveja. Bom, então vamos supor que eu estou olhando para alguém aqui ao meu lado, e eu olho para essa pessoa e aos meus olhos, aquela situação dela é pior do que a minha. O que vai gerar? Soberba. Eu sou melhor um pouquinho que essa pessoa. Eu estou um pouquinho acima dela, seja porque eu sou mais bonito, seja porque eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de formação intelectual. Então eu olho para aquela pessoa, gera soberba, porque eu estou olhando para ela. Só que se eu olho para a pessoa que está ao meu lado, que eu não falo ao meu lado, pode ser do mundo, não estou dizendo você aí do seu lado. Quando eu olho para outra pessoa e ela é a minha referência, o que eu posso gerar? Inveja. Nossa, esse cara é mais bonito do que eu. Nossa, esse cara é mais rico do que eu. Esse cara é mais inteligente do que eu. Então me gerou um pouquinho de inveja, porque eu estou abaixo dele. Por que você está tendo esse sentimento de oscilação entre soberba e inveja? Porque o seu padrão, o seu parâmetro é o outro. O seu padrão e o seu parâmetro é a pessoa que você está olhando. E nunca é a palavra de Deus. E aí você está uma pessoa descontente e infeliz. E por que você está descontente e feliz? Porque você não está olhando para o padrão da palavra. A palavra de Deus é o espelho. Quando eu olho para ela e ela mostra o meu pecado, eu falo assim, Deus, eu tenho que ser melhor do que isso, porque a tua palavra de Deus está me dizendo, então eu vou me aperfeiçoar nisso. O espelho seu e o seu parâmetro e a sua referência é a palavra de Deus, nunca é o outro. Porque quando é o outro, ou te gera soberba, ou te gera inveja. E é exatamente esses dois sentimentos que o diabo teve com a sua queda. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, se nós considerarmos que ali é a descrição da queda de Satanás, mostra exatamente isso. O primeiro pecado da humanidade, eu falei para vocês qual foi? A incredulidade. Mas o primeiro pecado da criação, porque Satanás cai antes, de Adão e Eva, ele na queda dele, qual foi os dois pecados que a gente vê claramente? Soberba e inveja.
Porque ele quis ser igual a Deus, superior a Deus, quis ser mais do que Deus. E ao querer ser mais do que Deus, gerou soberba e inveja, porque ele achou que ele podia. Então, quando a gente espelha ou usa como parâmetro as outras pessoas, vai gerar exatamente os dois sentimentos do diabo, a soberba e a inveja. E aí a Bíblia nos orienta, irmãos, se a gente for preocupar com os outros, ela só fala de dois momentos: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então eu talvez, ao olhar o meu irmão do meu lado, eu tenho que ter dois sentimentos por ele: alegria ou chorar com ele. Eu não vou olhar para o meu irmão achando que eu sou maior do que ele ou menor do que ele. Eu vou olhar para o meu irmão e falar assim: eu devo me alegrar com ele ou devo chorar com ele? Mas depois de dito tudo isso até agora que eu falei para vocês, isso também não significa a gente então anular as circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a gente deve tapar o sol com a peneira, eu não estou dizendo que a gente deve ignorar aquilo que está passando ao nosso redor, não é isso. O que devemos ter em mente é que todas as coisas, todas essas circunstâncias, todas as coisas que acontecem na nossa vida, vai cooperar para o nosso bem, conforme Romanos capítulo 8, 28. Mas que bem é esse? Você já parou para pensar? Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Você já parou para pensar? Sabe onde está a resposta? No verso 29 de Romanos 8, 29. Vamos ler esse texto? Eu não gosto de ficar passeando demais durante a Bíblia, parece que a gente vai perdendo a referência, mas esse talvez valha a pena a gente abrir. Romanos capítulo 8, verso 28. Diz o seguinte, para ganhar um pouquinho mais de tempo, irmãos, Romanos 8, 28. Diz o seguinte, olha: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu perguntei para vocês, que bem é esse? Qual que é o bem? Ele fala, olha, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe qual é o bem? Verso 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Para quê, irmãos? Para que ele te predestinou? Para ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o bem maior que vai redundar na sua vida. Sabe quando é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem? Quando está te formando a imagem de Cristo. Quando está formando o caráter de Cristo em você. Todas as coisas só vão cooperar para o seu bem para formar o caráter de Cristo em você. Mas aí eu vou te perguntar, todas as coisas vão cooperar para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, não é verdade? As coisas só vão cooperar para aqueles que amam a Deus. Aí você pode me dizer, mas eu amo a Deus. Aí eu te faço a pergunta, será que você realmente ama a Deus? A Bíblia diz que quem ama a Deus é quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14, verso 21. Então, se você não tem guardado os mandamentos de Deus, significa que você não ama, então todas as coisas não vão cooperar para o seu bem. Entende isso? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Que bem é esse? Formar Jesus em você. Mas todas as coisas só vão cooperar para o seu bem se você ama a Deus. E como é que você sabe se você ama a Deus? Se você tem os mandamentos dele e os guarda. Se você não tem os mandamentos de Deus e não está guardando, todas as coisas não vão cooperar para o seu bem. E eu digo isso, meus irmãos, mas será que o contentamento faz as pessoas então ficar acomodadas? Será que então contentar eu falar assim, eu vou ficar aqui então de boa, vou deitar na minha rede, tudo vai acontecer, as coisas que vão cooperar para o meu bem? É claro que não. Pelo menos não deveria ser assim. O contentamento é estar contente com aquilo que Deus te deu, mas estar sempre aberto àquilo que Ele vai lhe acrescentar, conforme Mateus capítulo 6, verso 33. Não é isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O contentamento é estar alegre com aquilo que Deus te deu, mas sempre estar aberto para aquilo que Ele pode te dar. Derramar aquela medida, além do que nós esperávamos. Então vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que Deus te deu um emprego numa loja. Glória a Deus por esse emprego. Deus te deu um emprego. Mas significa, se um dia Ele te levantar e te colocar como gerente, glória a Deus por isso. Você vai aceitar, porque você vai glorificar a Deus como gerente daquela loja. Mas se um dia então Deus quiser que você seja dono de uma outra loja, Deus vai ser glorificado. Glória a Deus por isso. Mas e se for da vontade de Deus um dia, Deus tirar a sua loja de você? Glória a Deus por isso,
porque talvez estava lhe roubando o tempo de Deus, talvez você estava maculando o caráter, o testemunho de cristão, sonegando imposto, não pagando funcionário, dando mau testemunho, dando calote em fornecedor. Então Deus talvez te tire aquela loja para você voltar a ser um gerente e dar um mau testemunho. Glória a Deus por isso. Eu estarei contente em toda e qualquer situação. O contentamento não significa ser passivo. O contentamento não quer dizer ser alguém acomodado. Você estar contente com tudo que Deus te deu. E se Ele te acrescentar mais, você vai ficar contente. Paulo não falou isso no texto que a gente leu de Filipenses? Eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Seja na abundância, seja na falta. Eu estou contente. Eu estou feliz. Por que você está contente? Porque a sua fonte não é a sua circunstância externa. A sua fonte não depende do que está do seu lado. Como eu falei para vocês, o parâmetro não são as pessoas que estão ao seu lado. Porque o espelho é a palavra de Deus e você está contente porque tudo aquilo que Deus está te dando está formando o caráter de Cristo em você, está cooperando para o seu bem. Mas então, meus irmãos, tudo que Deus me deu eu vou usar para a glória dEle, para o louvor dEle, para servir os outros. Mas como que eu posso então me contentar? O contentamento vem então quando nós podemos dizer honestamente como Paulo, eu sei estar feliz tanto no pouco quanto no muito. Em qualquer circunstância, aprendi o segredo de estar contente, seja bem alimentado, seja com fome, seja na abundância ou na necessidade. Gente, a gente vê que Paulo passou diversas circunstâncias e situação que estava treinando ele, que estava conduzindo ele a uma vida de contentamento. E aí eu quero te falar uma coisa, viver uma vida em contentamento é um treino. Sabe treino? Você não nasce de um dia para o outro musculoso. Você não nasce de um dia para o outro com o seu músculo forte. É preciso treinar, é preciso ter disciplina, é preciso você gastar energia, é preciso você ter foco. E o contentamento a gente não nasce com ele. Sabe por que a gente não nasce com contentamento? Porque a nossa carne não deseja se contentar com essas coisas. A nossa carne sempre quer mais. O nosso desejo carnal sempre quer mais. E mais e mais. Nunca está satisfeito. A inclinação, a natureza adâmica da queda em nós quer sempre uma inclinação para querer sempre mais. E aí, meus irmãos, é o seguinte, o contentamento é um processo de aprendizado, é o que a gente chama de pedagogia. A pedagogia é um processo de aprendizado. Então o contentamento a gente vai aprendendo, ele não é natural, a gente não nasce com ele. E a nossa tendência então é sempre estar insatisfeito. E aí eu fico pensando mais ou menos, é como aquelas pessoas que vai torcer para um time de futebol e talvez a vinda dele aqui para a igreja depende de se o time ganhou ou não. Se o time dele ganhou, ele vem para a igreja feliz. Se o time dele perdeu, ele vem para a igreja triste. E o contentamento dele depende de uma circunstância externa. E aí, meus irmãos, talvez você, e aí eu falo mais para os homens aqui da igreja, para quem estiver nos ouvindo no YouTube também, talvez você olha para sua esposa ao seu lado e você não está contente com o corpo dela. E aí você começa a se comparar com as outras mulheres ao lado, ou até mesmo no Instagram, e isso te entristece. Te deixa até mesmo abatido, porque talvez ela não é como aquelas mulheres. E aí isso mostra que a gente está alimentando um dos nossos inimigos, que é a nossa carne. E aí esse inimigo, por causa dele, você começa a alimentar um outro inimigo. Qual é o outro inimigo? O mundo. Porque o mundo quer imprimir que você só vai ser feliz se você tiver aquela outra mulher com aquele padrão. Então a carne, que está desejando aquilo ali, né, que está te alimentando, é somada com outro inimigo do mundo que imprime um padrão de beleza que a sua esposa tem que ter, ou sua mulher tem que ter. E aí você está triste, você não está contente, você não está feliz, porque o mundo está te imprimindo isso e a sua carne deseja isso. E aí vamos imaginar então, irmãos, eu fiz uma pesquisa, entre 25 anos e 54 anos, corresponde a 41% da população do mundo. Então, entre 25 e 45, 41% da população mundial está aqui. Sendo que são homens 1.559 bilhões de homens e sendo mulheres 1.519 bilhões. E vamos supor então que existe no mundo só 2 milhões de mulheres nesse padrão assim bem alto que o mundo prega. Vamos supor que existe 2 milhões só dessas mulheres no mundo inteiro. E aí você sabe o que o mundo está querendo te dizer? Que os outros 1.517 bilhões de homens são infelizes. O mundo está dizendo isso, que se você não tem aquela mulher naquele padrão, você é infeliz.
porque você não atingiu aquilo ali. E o mundo quer imprimir isso. Quantos ricos há no mundo? São poucos, eu não fiz esse dado, só fiz levantamento aqui de homens e mulheres. Mas, se eu não me engano, são 0,5% da população mundial. Significa que os outros 99,5% são infelizes, porque não conseguiram ter aquele padrão de casa, de helicóptero, de Hilux, sei lá do que você quiser colocar aí. Hilux é até mais simples, né? Do Lamborghini, enfim, do que você quiser colocar aí. Significa que há uma infelicidade então muito maior no mundo. O mundo está dizendo que você não é feliz. E os nossos inimigos, nós estamos falando do mundo, tentam imprimir isso constantemente em nós. E sabe como é que ele faz isso? Falando repetidamente. Ele fala isso através das músicas, ele fala isso através das novelas, ele fala isso através dos filmes, das séries, dos outdoor, dos seus amigos. E o mundo está constantemente bombardeando, te pressionando para dizer que você não é feliz, que você é triste, que você é frustrado, porque você ainda não alcançou algo. Por isso então, meus irmãos, o outro inimigo nosso, o diabo, usa então desses dardos inflamados para te convencer de que você de fato não é feliz e que você só é feliz quando você desobedece a Deus. A sua alegria vai estar apenas quando você se desvincular, chutar o balde e desobedecer a Deus. Aí vai vir a felicidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta com toda honestidade. Qual é a única coisa que te separa da alegria? E eu quero que você preencha aí no seu consciente um espaço em branco. Eu vou ser feliz quando... Vou te deixar uns tracinhos. Quando é que você acha que você vai ser feliz? Eu vou deixar esse espaço vazio para você mesmo preencher. Eu vou ficar feliz quando... E aí eu dou 3 pontinhos para você preencher. Quando eu for promovido, quando eu estiver casado, quando eu estiver rico, quando eu fizer tal e tal coisa, termine a sua declaração. Você, meus queridos, é verdadeiramente feliz? Ou você está dizendo para si que é feliz? E aí eu quero sugerir talvez algumas possibilidades de talvez por que você não tenha alcançado essa alegria. Talvez você não é alegre porque lhe falta gratidão pelo que você já tem e pelo que Deus já lhe deu, Cristo Jesus. Talvez você não é feliz porque você não tem experimentado esse Senhor Jesus plenamente. E aí você se sente infeliz e você vai buscar outra fonte. Talvez a fonte da sua felicidade talvez tenha sido você mesmo, o seu desempenho. E aí Cristo não é mais suficiente, então você tem que estar plenamente feliz com o seu desempenho, porque você só vai ser feliz quando você mesmo for muito bom. Você talvez é infeliz porque os seus olhos estão nas coisas demais desse mundo e você esquece da eternidade. E aí, meus queridos, tem um versículo que ele fala por si só, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo... Gente, não tem coisa mais clara do que isso aqui não. Só se você ler isso aqui várias vezes para abrir a sua mente, mas não tem nada mais claro. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, talvez você é infeliz porque a sua esperança está limitada a apenas essa vida. Talvez você seja infeliz porque você tem dado mais ouvidos aos seus inimigos, a inclinação da sua carne, o mundo lá fora e os dardos inflamados do maligno do que o seu verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus. Então o seu inimigo, o mundo, o diabo e a carne, têm dito coisas que você tem acreditado. O mundo, a carne e o diabo têm dito coisas e você tem acreditado. Na nossa última pregação nós falamos detalhadamente sobre esses 3 inimigos. E o caminho para o verdadeiro contentamento, meus queridos, é estar debaixo da obediência a Deus. E agora vamos fazer um comparativo, vamos ser bem racional aqui, bem inteligente, bem presbiteriano, vamos assim dizer, fora das emoções. Vamos colocar 2 balanças aqui, ó. Vamos supor que você tem como escolher 2 coisas. A primeira é obedecer a Deus, de um lado da balança, e o outro lado da balança é obedecer os seus inimigos, a carne, o diabo e o mundo. Quando os irmãos sabem, a carne é essa inclinação pecaminosa. O mundo é tudo isso que o mundo diz que é alegria, né? Tudo isso que o mundo está tentando imprimir. E o diabo, tudo aquilo que ele está lançando na sua mente. Então, de um lado você tem a obediência a Deus, do outro lado você tem os seus 3 inimigos. Vamos então fazer uma escolha. Por que é melhor obedecer a Deus? Porque obedecer a Deus é a alegria, é a satisfação. Por quê? Porque o manual do fabricante nos diz isso. Quem que é o manual? A Bíblia. Quem que é o fabricante? É Deus.
Nós só sabemos todas as funções de um determinado som, de um carro, de um notebook, quando a gente lê o manual de instrução. Para que serve aquilo ali? A cadeira eu posso usar para subir, mas o manual de instrução da cadeira fala que ela foi feita para sentar. Quando eu leio aquele manual e vejo que ela foi feita para sentar, eu entendo que quem fabricou ela fez com esse intuito. O formato do encosto, das mãos, das pernas, o objetivo é te trazer conforto. Eu posso usar ela para trocar uma lâmpada? Posso, mas essa não foi a finalidade dela. O manual de instrução da criação do homem diz que obedecer a Deus é melhor do que nós vivermos uma vida de desobediência. Outra coisa também que nos leva, você sabe por que é melhor obedecer a Deus do que os nossos 3 inimigos? Porque isso mostra a experiência de vida sua, de conversão, antes de Cristo e depois de Cristo. Avalie como você era antes de Cristo e como você é hoje. Isso já é um dado que mostra exatamente que a experiência de vida mostra o que é ser feliz com Cristo e o que é ser infeliz sem Cristo. E por fim, meus irmãos, a experiência de pessoas que não estão mais conosco, pessoas que talvez eram da igreja e se afastaram, essas experiências mostram exatamente que a infelicidade dos que se afastaram e a felicidade dos que permaneceram. Por causa da fé, da palavra já revelada, das promessas que virão, gente, nós sabemos que as coisas não estão resumidas a este mundo. Agora, onde é que reside o nosso contentamento? O nosso contentamento reside no coração. O contentamento não nega os sentimentos de alguém que deseja algo. Ele, de fato, gente, o contentamento então não é fingir que as coisas estão certas, quando na verdade tudo está dando errado. Não é fingir. A gente não está fingindo aqui que a situação está boa. Mas ele mostra que a paz maior vem de Deus. Que maior é Deus do que o nosso problema que nós estamos enfrentando e que Ele vai trabalhar com todas as coisas para cooperar para o nosso bem. O contentamento não é um sentimento de bem-estar por causa da circunstância que eu estou vivendo, por causa da minha circunstância ao redor, porque parece que tudo está fora do controle. Não, mas é uma alegria apesar da circunstância que eu estou vivendo. Apesar das circunstâncias que eu estou vivendo, eu estou alegre. Porque eu olho para Deus e Deus nunca varia. Deus não varia de acordo com a circunstância. Ele não muda. O contentamento, então, não vai se basear nessa circunstância externa, mas sim numa fonte interna que o próprio Deus brota dentro de nós. Ele é que planta. E tem uma ilustração que diz que a felicidade externa é como um algodão doce. Ele é doce no primeiro momento, mas ele se dissolve no instante depois. E aí eu já contei essa ilustração lá na casa da nossa irmã Cida. É como aquela irmã que viajou para a praia. Ela nunca tinha ido para a praia. E o sonho dela era conhecer o mar. Então ela naquela expectativa, ia ter uma viagem para a igreja toda, né? Ia ter um ônibus, uma caravana. E ela é desejosa, pastor, nunca vi o mar, eu quero ir lá ver o mar. E vai ser uma bênção e tal. E ela nem dormiu na noite anterior, preparando a mala dela. Muita ansiedade, estava lá, uma das primeiras que chegou lá para o ônibus, né? Então o ônibus partiu e ao partir ela muito ansiosa. Quando chegou lá, ela não se conteve de ansiedade. Eu acho que, se não me engano, eles chegaram à noite. Ela acordou de madrugada, foi lá para a beira do mar para ver o sol nascer, porque ela nunca tinha ido para a praia, nunca tinha estado no mar. E ela viu o sol nascer naquele momento e ela ficou tão emocionada, tão extasiada, falou assim: pastor, Deus é maravilhoso, é a criação e tal. E aí passou aquele dia, né? No outro dia, ela já começou a se sentir um pouco cansada, porque viu que o mar era salgado. Ela não gosta muito de água salgada, não sabia, né? Ou nunca tinha experimentado, prefere água doce. E aquele trem estava meio grudando, a maresia começou a grudar no corpo dela, né? E ela começou a se sentir agoniada. Nossa, mas esse trem é salgado, parece que essa água não sai de mim e tal. Então esse foi o segundo dia. No terceiro dia ela já não começou a aguentar areia para tudo quanto é lado. Areia na mala, areia na toalha, areia na mochila. Ela ia para areia, voltava, o hotel tinha areia no saguão, tinha tudo quanto é lugar, era areia. Ela já não aguentava mais. Parece que ela tomava banho e sempre tinha uma areia no lugar. No quarto dia, ela já começou a falar assim: pastor, que dia que nós vamos embora mesmo? E já no quinto dia, irmãos, ela já não suportava mais o mar. Tudo por quê? Por uma falta de contentamento. Não estava contente, nunca estava feliz. Era o sonho da vida dela, mas ela não aguentou mais. O contentamento é um pacto. O contentamento é a questão de aceitar aquilo que vem da mão de Deus, porque Deus é bom. E Deus sabe dar bons presentes aos filhos. Eu quero dizer isso, Lucas capítulo 11, verso 13. Lembra daquela parábola
Jesus falou o seguinte: olha, se você vamos voltar aqui, né? Se você que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá a Deus? O que Jesus estava falando ali? Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se você que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais a Deus. Sabe o que eu fico pensando? Você não quer o melhor para o seu filho? Você não gostaria de dar o melhor? Se você tivesse dinheiro, condição, tempo, você não daria o melhor, tudo que você tem de melhor? E quem é de nós para pensar que nós somos maiores do que Deus? Quem somos nós para acharmos que somos mais bondosos do que o próprio Deus? Se Deus sabe, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o próprio Deus? Então, não se julgue melhor, mais bondoso que Deus, sendo que Deus está te dando é o melhor, meu irmão. Se Deus está te dando é porque é o melhor, porque Ele é bondoso e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Quando nós não estamos plenamente satisfeitos com Deus, nós os desonramos. Você sabe por que a gente desonra a Deus? Você sabe por quê? Porque lá no fundo a gente proclama um Salvador que satisfaz a nossa vida. Nós estamos falando que Jesus é plenamente satisfaz a nossa vida, mas lá no fundo nós mesmos estamos vivendo descontente. Então tem gente que está desonrando a Deus, porque a gente proclama um Deus que nos satisfaz, mas nós mesmos não estamos satisfeitos. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Mas então, qual que é o segredo do descontentamento? O segredo do descontentamento é se lembrar da cruz. Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A pedra fundamental do contentamento é a cruz. Lembre-se daquilo que Jesus já fez por você. Nós estamos livres da cadeia do pecado. Isso você jamais poderia fazer. Você pode sair trabalhar, você pode sair para conquistar uma esposa para você, isso é legítimo. Você pode sair conquistar um carro, isso é legítimo. Tudo isso é legítimo, você pode sair, mas pagar o seu pecado, te livrar da cruz, da condenação eterna, isso você não poderia fazer, por mais que você se esforçasse, por mais que você fosse o mais inteligente da sala, o mais bonito, o mais fortão, você jamais poderia fazer isso. Por quê? Porque se livrar dos seus pecados, você jamais poderia fazer, e isso tem que ser suficiente para você. Deixe o passado ir. Paulo fala em Filipenses 3:13, irmãos, não me considero ter tomado conta dele, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu chego às que estão diante de mim. Não podemos esperar nunca obter o contentamento enquanto a gente estiver agarrado nas falhas dos nossos erros, do nosso passado, gente. O passado deve ser utilizado sim, mas como aprendizado, nunca como um gatilho para depressão. O futuro tem que ser olhado como um planejamento, não como fonte de ansiedade. Viva um dia de cada vez, Filipenses 4:19, e o meu Deus fornecerá todas as suas necessidades de acordo com a sua riqueza e glória em Cristo Jesus. Irmãos, aqui nós esperamos por Deus. A gente precisa entregar o nosso cronograma, o nosso futuro a Ele. O descontentamento é um foco errado, é um alvo indevido, porque a gente não se concentra em Deus, no presente, nas coisas que Ele já nos deu. Porque, e por fim, eu quero dizer, encontre a sua suficiência somente em Cristo. Por que Paulo é capaz de fazer todas as coisas naquele que o fortalece? Porque Paulo está dizendo, não é uma autossuficiência. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, que a paz dele e a suficiência dele é em Cristo. Sabe, quando ele vê a poderosa mão de Deus sobre ele, ele vê que Cristo deu uma força para ele de forma ilimitada, que ele consegue ser contente. Então ele só consegue ser contente por causa de Cristo mesmo, não por causa das circunstâncias que ele está vivendo, irmãos. Então, concluindo, de fato, o contentamento verdadeiro é aprender a lição de que Jesus é suficiente. Se você conhece Jesus, você tem um Deus que te ouve. O poder do amor dele através do Espírito Santo vai te suprir. Se você tem Jesus, você tem a graça de vencer o pecado. E de fato, meus irmãos, é uma âncora para cada tempestade. Você tem tudo aquilo que você precisa. Vamos orar? Deus, nos ajude, Deus, a compreender o que é uma vida de contentamento, o que é uma vida feliz. Nós talvez pregamos que Cristo é suficiente para nós, mas nós mesmos não estamos vivendo isso. Senhor, que o Senhor nos ajude
Nos ajude, Deus, nessa pedagogia, nesse caminho do contentamento, nesse processo do contentamento. Eu sei, não é fácil. Eu estou aqui pregando para os irmãos, mas é como se cada palavra que eu dissesse fosse para mim também. E o Senhor fala conosco, né, Deus, nessa noite. Que as pessoas possam compreender que só o Senhor é a fonte do verdadeiro contentamento e que nada nesse mundo, nem a carne, nem o diabo, nem o próprio mundo, poderá nos satisfazer plenamente. E assim nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, quero passar só para um único aviso. Nós retornamos aos nossos cultos, tá, presencial. Nós desejamos ainda gravar os nossos cultos e transmitir também online, mas isso ainda não foi possível. Nós vamos tentar ver se a gente corre disso essa semana, ok? Se os irmãos desejam alguma oração e quer alguma visita, é só me procurar, os irmãos têm o meu contato, tá bom? Tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira vez essa noite? Não é a primeira vez dela não, né, meu irmão? É a sua filha, né? Prazer, tá? Satisfação ter você aqui com a gente, tá bom? Ingrid, obrigado também. Obrigado a nossa irmã aí atrás da Aline, não estou lembrado dela também, mas agradeço a sua presença, tá bom? Seja bem-vinda. Ah, é a sua irmã. Nossa, perdão, é porque ela já veio aqui, né? E às vezes, poucas vezes que ela veio, eu não reconheci, ainda mais com a máscara. Ela tá mais bonita hoje. Obrigado, viu, gente? Tenha um bom domingo, uma excelente semana. Deus abençoe.